docentes da UFMS. Estamos aqui com o nosso podcast, GIS, e nessa data nós estamos aqui para falarmos da eleição da ADUFEMES. A nossa gestão está encerrando e agora estamos com os procedimentos para o processo eleitoral, que já foi startado. Nós já, em dezembro, definimos a comissão eleitoral. Eu estou aqui com o professor Antônio Carlos do Nascimento Osório. O professor Antônio é o nosso presidente da comissão eleitoral e ele vai nos trazer as informações sobre este processo, sobre as datas e os demais procedimentos necessários para inscrever chapas para participarem. Lembrando que a eleição é para a escolha da diretoria executiva da ADUFEMES e também dos representantes sindicais das unidades setoriais. Então, nós convidamos a todos e todas que acompanhem o nosso podcast, se informem, se coloquem para representar a sua unidade, porque a sua participação é fundamental para que as nossas lutas sejam vitoriosas. Então, eu vou passar ao professor Antônio Osório, que vai falar com vocês agora. Bom, é uma satisfação estar podendo dialogar sobre essa questão do sindicato, essa questão da eleição. Eu acredito que é um momento muito particular e, ao mesmo tempo, peculiar, não como sinônimos, por conta de que o sindicato é a maior representação do corpo docente de uma instituição, né? E, embora tenhamos assim várias leituras sobre o papel do sindicato nos dias atuais, algumas até equivocadas, eu acho que são situações às quais a gente tem que se envolver enquanto uma categoria profissional, enquanto uma responsabilidade social, enquanto campo do direito e enquanto, principalmente, campo democrático. Então, não adianta reclamar no corredor, não adianta falar ou postar mensagens sobre favor ou contra, se você não se envolve no processo, né? Então, tem certas coisas que eu sei que não é fácil, eu sei que o papel do sindicato ele vem sofrendo também uma mudança com a própria sociedade, eu sei também que, nesse momento atual, a qualidade das informações não são muito boas, é necessário ir às origens, é necessário ter as bases das informações, dos subsídios, porque parece-me, eu tenho uma sensação, não é particular, mas assim, de que no momento atual as pessoas não querem ler, mas elas querem falar, tá? Isso é muito difícil, isso eu diria que é um atraso da sociedade contemporânea, ou pós-contemporânea, como queiram chamar. Então, a participação do sindicato, eu acredito que é o principal canal que nos permite entender sobre negociação, que não se implica em dizer que é só de salário, que não implica em dizer qual vai ser o reajuste, mas implica, acima de tudo, uma questão que a gente precisa dar mais densidade, que é as condições de trabalho nossa, enquanto docente, numa instituição pública, né? Para mim, isso é uma questão fundamental. Com 42 anos de UFMS, é uma coisa que eu ainda brigo, né? Eu acredito que a satisfação, o prazer ou o desprazer está relacionado às condições de trabalho que nos oferecem. Mas não é sobre esse contexto, essa realidade que eu vim participar do podcast. Eu gostaria de agradecer o convite, mas eu senti a necessidade de reforçar aquilo que já está posto, já está publicizado sobre as eleições, né, enquanto presidente. Então, nós já tivemos uma reunião, a comissão. Essa reunião nos permitiu estabelecer as bases do edital de convocação, que foi publicado recentemente na página da ADUFEMES, no dia 15 de fevereiro. E eu gostaria de comentar essas datas, esses prazos que estão aí postos até o dia da posse da nova diretoria escolhida.
Então, teremos agora mais de 40 dias, dia 27 e 28 de março, as inscrições das chapas. Eu quero reforçar que o modelo de chapa que nós temos no nosso sindicato, ele é um modelo em rede, né? Ou seja, tem que ter um representante do campus, tem que ter um representante da unidade, seja da faculdade, seja do instituto, e temos que ter também a chapa propriamente dita, que é a presidência, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. E é exatamente essa escolha, que eu diria, que nós vamos estar realizando para a próxima gestão. Então, desse calendário todo, as inscrições elas são fundamentais, uma articulação entre os colegas nossos, docentes, para ver quem representaria, quem sintetizaria as nossas escolhas, as nossas lutas e as nossas necessidades, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que é muito maior do que até um cargo administrativo da gestão. Por que eu falo isso? Porque eleição não é assim, né, nas instituições. Promete mundos e fundos, depois de eleito, depois tomou posse, todo mundo esquece tudo e vão começar a estaca zero, como se nada que tivesse acontecido serviu para alguma coisa. Desculpa falar desse jeito, é uma posição minha, pessoal. Bom, então, as inscrições vão ser, eu reforço de novo, dia 27 e 28 de março. No dia 31, nós mesmos iremos fazer a divulgação das chapas ou da chapa que se inscrever, né? Eu participo desse processo pela segunda vez, como presidente da Comissão de Eleição da Dufemes e, no caso, também de representantes da ANTES, e eu acho importante isso. Dia 31 a gente homologa e automaticamente a gente já vai estar colocando os critérios, a necessidade. Basicamente, pegando o regulamento ou estatuto, como vocês queiram chamar, da Dufemes, é necessário que uma pessoa participe da chapa. Para mim, a grande chave, que ela seja afiliada ao sindicato pelo menos 90 dias. Né? Então, não adianta, hoje eu vou me inscrever, porque eu vou me inscrever para a chapa no dia de amanhã. Não, nada feito, não é isso. Precisa ter 90 dias já cumprido como membro do sindicato. No dia 1º e 2 de abril é o prazo para os recursos. Quer dizer, a comissão vai divulgar a homologação ou não, né, das chapas inscritas e, efetivamente, se alguém discordar, seja por um membro que esteja numa chapa A ou B, ou por uma necessidade de outras questões que relacionam algum dos candidatos que pertencem à chapa, a uma ou a outra, e entrar com recurso. Esse é o prazo aí que nós temos para fazer as análises. No dia 3 de abril, a gente vai estar homologando essas inscrições, e eu acho importante isso, a gente deixar claro que o trabalho da comissão é um trabalho, assim, que eu diria, muito centrado. Ele não tem espaço para alterar muitas coisas e não tem espaço nem tempo para poder mudar a qualquer processo disso aí. Bom, a partir disso, nós teremos, então, no dia 3 de abril, além das homologações das inscrições, eu acho importante reforçar isso, no dia 4 às 6 será a campanha eleitoral. O porquê desse espaço, eu não quero justificar, mas eu quero colocar tão curto para a campanha. E para as inscrições, quer dizer, para mim o espaço não é tão grande. A partir da divulgação do edital que já está publicado, já estão correndo prazos e tem um tempo suficiente. Porque, primeiro, eu acredito que qualquer pessoa interessada em participar da chapa, ela tem que saber das normas da eleição, né? E as regras, vamos falar assim, nesse processo. Aí, no dia 4 de abril a dia 6, essas campanhas ocorrerão. Isso é de responsabilidade exclusiva das chapas inscritas e homologadas. No dia 7 e 8, nós teremos, então, a eleição. Esse cronograma, não justificando, mas explicando,
ele foi estruturado a partir do prazo final da atual chapa do sindicato. Então, assim, a data máxima, como eu vou estar falando lá no final para a posse, é dia 16, é a data máxima que a gente pode fazer todo esse processo. Que é um processo que eu diria não é longo, mas ele tem que estar, a pessoa tem que estar informada de quando é tal dia para quê, tal data para quê, e assim sucessivamente. Então, após a eleição, no dia 12 de maio, nós estaremos divulgando os resultados das eleições. Como todos sabem, a divulgação desses resultados só vão ocorrer, é uma prévia, eu quero deixar bastante claro isso. Então, chapa tal teve tantos votos, a outra teve tantos votos, mas nós temos o prazo para recurso, que está marcado para o dia 13 de maio, em relação aos resultados. Eu acho que isso é importante deixar claro. De repente, uma chapa acha que o resultado não foi aquele, porque alguém disse que votou e que disse que o voto não apareceu. Nós não somos contra a urna não é eletrônica, por favor. Correto? Aliás, eu não tenho nada contra a urna eletrônica. Como nós já fizemos, a última eleição foi por via do voto eletrônico. Por isso, todo o processo de apuração dessas coisas tudo foi muito rápido. Desculpe. Eu lembro até que era uma empresa de Blumenau que fez os mapas dos resultados das eleições. Por aquilo que nós nunca vamos esquecer, o tempo da pandemia, né? Bom, então, após a apresentação dos resultados, no dia 4 de maio a gente vai estar fazendo a homologação dos resultados, né? Quer dizer, outro dia. Bom, no dia 14 de maio, nós teremos oficialmente a homologação dos resultados, homologou, ponto final. E aí, essa homologação já nos permite ter visibilidade na última data, que será a posse da nova chapa, que será dia 16. Aí vocês podem até me perguntar, eu acho que é importante isso, né? Por que tem que ser dia 16? Tem que ser dia 16, porque existe toda uma rotina administrativa, financeira do sindicato que se esgota e que os novos membros é que deverão assumir essas responsabilidades bancárias e etc, etc, etc. Mas, mais ou menos, nesses 13 minutos aí que eu queria falar e reforçar o calendário nosso que a gente propôs e foi aprovado pela comissão. Tá? Ok. Bom, como o professor Antônio começou dizendo, todos esses processos e procedimentos estão publicados no site do sindicato, não é? Conforme o regimento estabelece, e é importante, não é, que todos e todas estejam atentos e atentas aí a cada data, a cada procedimento, não é, para que não haja reclamações posteriores. Como também já foi frisado, a data máxima para a posse da nova diretoria é 16 de maio, porque é nessa data que encerra-se o mandato da diretoria que hoje está em vigência, e é preciso que nós cumpramos aí com todos os prazos regimentais e legais para o bom andamento das atividades do sindicato, sejam elas atividades políticas, não é, de representação ou de representatividade da categoria, quanto com relação às questões financeiras e administrativas. Então, observem os prazos, se organizem, conversem com seus pares, porque essa participação é muito importante. Então, passo agora ao professor Antônio para as suas considerações finais e continuamos à disposição na Secretaria da Dufemes para dirimir quaisquer dúvidas que possa haver com relação ao processo eleitoral da Dufemes. Professor Antônio.
Marilza, talvez uma das coisas que sejam importantes destacar nesse momento é que serão 2 urnas, serão 2 células, uma para a ADFEMES e a outra para o Sindicato Nacional da ANDES, né? Então, quando um docente filiado for fazer a sua votação, ele terá que ter cuidado com essa questão. Uma urna, a colocação do voto da ANDES, que também deve ter toda uma estrutura de fiscalização, de acompanhamento, etc. A outra questão também que eu quero deixar claro, reforçar, é porque as 2 datas, que foi uma proposta já da eleição anterior, porque eu acredito que é uma forma de garantir a maior participação, né? Considerando essa diversidade relacionada ao meio ambiente, falta de energia, comprometer, considerando que, às vezes, o professor vai num dia, mas não vai no outro no campus, a gente quer, assim, a maior participação de todos e quer deixar claro, para garantir a representatividade do sindicato, e não da chapa A ou da chapa B. Eu sempre defendo radicalmente a participação como corresponsabilidade da gestão que se inicia, né? Porque, veja, a escolha tem que ter uma representação, a escolha representa um comprometimento, né? Que, por incrível que pareça, ele se dá assim, de uma forma, às vezes, totalmente contrária, eu diria até omissa, de algumas questões que são fundamentais que afetam a nossa vida. Eu não consigo compreender essa negação do processo, né? Mas eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser, do jeito que quiser. O importante é que a gente respeite as ideias diferentes. Afinal de contas, democracia é a diversidade de pensamento. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, professor Antônio, por presidir essa comissão mais uma vez e também por atender ao nosso chamado para informar a nossa categoria do processo eleitoral do nosso sindicato, da nossa seção sindical, a do FEMES. Muito obrigada, obrigada também à audiência de vocês e vamos construir um sindicato cada vez mais forte. Olá!